Obrigado, Deus, pelas citações feitas pelo presbítero Ciro aqui na frente da igreja, ó Pai, no que concerne as esposas, ó Deus, dos nossos pastores, no que tem a atender os aniversariantes, os visitantes. Nós te agradecemos e louvamos por essas vidas, ó Pai, assim como também nós te agradecemos pelo dia da Bíblia, Deus, que é a palavra do Senhor para nós, ó Pai. Nós te agradecemos. De antemão também já oramos pelos pastores presbiterianos, ó Pai, que terão a sua data comemorada logo a seguir, ó Deus. A Ti, ó Pai, toda honra e glória por todos esses feitos e eventos realizados no seio da Tua igreja, assim como ao seu povo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Imaginem vocês que agora nós chegamos no céu, nós estamos todos lá no céu agora. Deus olha para nós neste momento, olha bem para nós e pergunta a nós: o que vocês estão fazendo aqui? Imagina que nós morremos, nós passamos, nós chegamos à eternidade, nós estamos diante de Deus. Deus olha para nós e pergunta: o que você está fazendo aqui? Será que nós teríamos coragem de dizer assim: ó Deus, eu estou aqui porque no tempo em que eu era peregrino na terra por onde nós passamos, eu fui uma boa pessoa? Nós estamos aqui, ó Deus, porque no tempo em que eu era peregrino pela terra por onde nós passamos, eu pratiquei o bem. Nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus, porque no tempo em que nós estivemos na terra por onde passamos, eu procurei seguir a Tua lei e, portanto, não há nada que desabone a minha atitude e que me proíba de estar aqui. Talvez nós possamos dizer a Deus: ó, nós estamos aqui neste momento porque no tempo em que eu passei na terra, que o Senhor nos permitiu estar, eu olhei para o Senhor, eu olhei para uma cruz, eu vi o Evangelho, eu li um panfleto e falei assim: eu acho que é bom estar no céu. Por isso eu estou aqui, Deus. A pergunta é: será que nós teremos coragem de chegar diante de Deus e Ele nos questionar acerca do que a nossa presença se faz aqui? E assim respondermos que nós aqui estamos diante do Senhor, porque nós praticamos atos, nós tivemos escolha, nós fizemos coisas que, sabedores que me levariam para um evento positivo, me fez estar aqui. Vamos imaginar que nós estamos diante de Deus, Ele está olhando para nós e nós falamos assim: eu estou aqui porque eu consegui o que eu queria. Será que nós teríamos essa coragem de, estando lá, nós conversando com Deus, Ele olhando, e Jesus Cristo com Ele, e o Espírito Santo, a Trindade presente, nós diríamos: nós estamos aqui pelo nosso próprio mérito? Ora, existem pessoas que talvez pensem desta maneira. Existem pessoas que talvez pensem que alcançam esse estágio por mérito próprio. Existem pessoas que você pode discutir e dizer: não, ele é assim, eu sou assado, por isso eu estou presente e você não está. Mas aí Deus, provavelmente olhando para nós, isso é uma liberdade poética, não se preocupe, não está escrito em nenhum lugar. Mas essa liberdade poética, Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, com todo o carinho, com todo o amor que Ele tem, com toda a sua santidade, toda a sua justiça, Ele vai olhar bem para nós e vai dizer: é sério? Eu não sei, Deus, estou passando a eternidade aqui, estou esperando vocês chegarem, porque eu sinto saudade de vocês, isso a Bíblia diz. Eu sinto saudade de vocês. Então você chegou, mas por que você chegou aqui? É sério que você me disse que você chegou aqui porque você praticou algum ato, porque você entendeu alguma coisa, porque vislumbrou algum fato que lhe permitisse por si só estar aqui?
Eu queria dizer uma coisa bem legal para você que acha que é isso. Você só está aqui porque a minha graça permitiu que você estivesse aqui. Eu quero te perguntar então, se você acha que está aqui por causa disso, por que o teu vizinho não está aqui? Se você acha que está aqui por causa disso, por que o teu primo não está aqui? Se você acha que está aqui por causa disso, por que aquele que se assenta à igreja com você, que se assenta ao seu lado, também não está aqui? Você só está aqui porque a minha graça te alcançou. Entenda, você só está diante de mim porque eu escrevi um plano, e saiba você, antes que você nascesse, enquanto você era entranhado, o salmista vai dizer isso, eu já te conhecia, ainda disforme, existia um plano, e a minha graça te alcançou. Aí se você está lá fora discutindo sobre graça, e nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a graça irresistível, alguém vai dizer assim, não, mas a graça é irresistível. Vão, quando vocês discutirem, ou quando nós discutirmos com outras pessoas acerca da graça, eles vão dizer, não, a graça se resiste. A Bíblia não fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo para o qual fomos selados para o dia final? Não fala assim? Ora, se nós não devemos entristecer ao Espírito Santo, logo nós entristecemos ao Espírito Santo. Isso quer dizer que nós existimos. Então, por que nós não entristecemos? Porque nós praticamos atos que não se coadunam com a santidade de Deus. Logo, eu resisto. Portanto, não entristeçais. Ele vai dizer mais lá, vamos abrir as nossas Bíblias, Escola Bíblica Dominical, Dia da Bíblia, todo mundo gosta de ler a Bíblia, trazer a Bíblia para a igreja. Abra lá a sua Bíblia, em Atos, capítulo 7, Atos, capítulo 7, verso 51. Atos, capítulo 7, verso 51, vai nos dizer o seguinte, Atos 7, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 7, verso 51, vai nos dizer, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Ora, mas se a doutrina é a doutrina da graça irresistível, como que Lucas vai escrever no livro de Atos que nós estimamos? Está escrito ali, não está escrito? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Nós, como bons presbiterianos reformados, que adoramos ler a Bíblia, nós entendemos que a graça de Deus é irresistível. Porém, agora nós estamos no meio de uma cilada. Já pensou se nós vamos discutir isso com alguém? Meu irmão, eu queria falar para você que Deus, quando te chama, não tem como resistir. Deus, quando quer, Ele cumpre o seu desejo. Deus, quando quer fazer as coisas, Ele faz. Não há resistência contra ainda. Aí vem um pseudo-reformado e fala, não, mas espera lá, em Atos, quando Lucas lá escreve, ele diz que nós resistimos ao Espírito Santo. Temos um problema. Não é esse só. Temos mais ainda. Abra lá na sua Bíblia, vamos abrir. Efésios, capítulo 4, verso 30. É só você seguir mais à frente, Efésios, capítulo 4, verso 30. Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 4, verso 30, vai nos dizer o seguinte. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós temos resistência, nós temos tristeza, nós temos coisas que parecem que, se colocadas lado a lado, não vão chegar num denominador comum para que nós possamos dizer que a graça é irresistível. Nós resistimos, nós entristecemos. Mas podemos ter mais fundamentos, né? Podemos, por menos ter mais fundamentos ainda. Vamos lá para 1 Timóteo, eu coloquei TS aqui, TS deve ser algum outro livro da Bíblia. 1 Timóteo, vamos ver se é isso mesmo. 1 Timóteo, deixa eu achar antes que vocês não... Deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 5, 19... Não, TS é Tessalonicenses, né, Jefferson? 1 Tessalonicenses, desculpa, tá, gente? 1 Tessalonicenses, já é continuando ali, Efésios. 1 Tessalonicenses 5, 19. Olha, se nós falamos que nós não devemos existir, veja que a situação começa a ficar pior ainda.
1 Tessalonicenses 5,19 vai nos dizer que não apagueis o Espírito. Ora, mas se a graça é irresistível, então por que ele fala que nós resistimos? Por que ele fala que nós entristecemos? Por que ele fala até que nós apagamos o Espírito Santo de Deus? Dá para parar por aí, Jefferson? Não, tem mais ainda. Isso é bom, porque quando a gente for discutir daí esse tema com os outros, e eles vierem de garfo, nós vamos falar assim, ó, não adianta você vir de garfo que hoje é sopa. Eu preciso mostrar um negócio para você aqui. Quando nós formos discutir com os próximos, né, que não entendem muito bem isso daqui, ele vier com uma escada, você vai falar, não adianta você vir de escada, porque o fogo é no porão. Não adianta você vir assim. Você pode vir com esses argumentos, mas nós vamos argumentar, contra-argumentar biblicamente. Veja lá o que diz Romanos 10, 21. Eles podem nos apresentar esse tipo de situação. Romanos, capítulo 10, verso 21. Romanos 10, 21. Olha o que ele vai dizer, ele está falando lá de Israel ainda, quando eles estavam no Egito, estavam no deserto, vai dizer, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ora, mas se a graça é irresistível, como somos rebeldes? Sendo rebeldes, nós resistimos, não é essa a ideia? Não é essa ideia que você fala para sua filha em casa, filha, é hora de tomar banho. Ela fala, não, não quero tomar banho, quero continuar assistindo a novela. Acreditem, eu gosto de novela. Aprendi isso. Tá? É rebelde. Ah, mas se você não for tomar banho agora, o papai vai pegar a cinta e você vai tomar banho. Aí eu vou tomar banho. Mas antes eu fui rebelde. A Bíblia fala então que nós podemos entristecer, resistir, apagar, ser rebeldes. O homem não regenerado pode todas essas coisas. O homem não regenerado, quando confrontado com a graça de Cristo, ele pode todas essas coisas. Mas aí é que vem o gostoso da história, que Cristo entra em nossas vidas e Cristo vence essa rebeldia. Deus vence essa rebeldia através de Cristo, portanto a graça passa a se tornar irresistível. E essa é a ideia, quando confrontados de se a graça é resistível ou irresistível, quando sofrendo argumentos contrários, dizendo da resistibilidade da graça, argumentos esses que já foram apresentados conforme nós lemos agora, nós vamos dizer assim, espera, porque Cristo morreu na cruz por mim, e morrendo na cruz por mim, Ele vai vencer essa resistência que nós acabamos de ler. E, portanto, a graça a mim será irresistível. Vamos continuar lendo lá. Vejamos, então, alguns lastros, alguns fundamentos que vão dar um certo norte para isso que nós entendemos por ser irresistível. Abra lá a sua Bíblia, continue Efésios, nós estamos em Romanos agora. Voltemos a Efésios, capítulo 2, e esse é bem conhecido de vocês, verso 8 e 9, quem quiser falar de cor. Vocês lembram quando tinha lá das crianças, que nós trazíamos as crianças aqui à frente, daí agora nós vamos falar um versículo. Podiam voltar, elas vinham e falavam de cor os seus versículos, nós podemos falar. Esse é um dos que nós aprendemos quando nós somos bem pequenininhos. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. É Deus falando conosco, a hora que nós estamos no céu. Lembra lá da pergunta, que nós estamos diante de Deus? E por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui porque eu fiz aquilo, eu estou aqui porque eu acho que existe uma causa meritória na minha presença aqui. Ó Deus, vamos discutir, eu estou aqui porque o que eu fiz me permitiu estar aqui. Aí Deus olha para nós e fala assim, ó Jefferson, preciso dizer uma coisa para você, eu preciso dizer porque pela graça é que você foi salvo. E eu preciso dizer para você que isso vem da fé. Isso não é de você, isso é um presente de Deus, isso não é de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus pega o nosso orgulho, vai no mar mais profundo que existe, coloca num saco e joga no fundo do mar e fala assim, acabe com o seu orgulho porque você não está aqui porque você acha que fez alguma coisa para estar aqui. Afogue esse teu orgulho porque você não está aqui, porque você presenciou algum fato ou teve alguma ideia que lhe fez imaginar que você poderia estar aqui. Você está aqui porque pela graça você foi salvo. E eu preciso dizer isso para você, que isso não pertence a você, isso é um dom de Deus para você. Por isso você está aqui, porque a minha graça te alcançou.
Quando você diz que a graça, então, ou que o Espírito pode ser apagado, que ela pode ser resistida, que ela pode ser entristecida, que você tem dura serviço, saiba que você era assim. Mas quando Cristo morreu na cruz por você, a minha graça te alcançou através dele e te alcançou de tal maneira que ela é irresistível a você. Isso é um presente que eu dou para você. Isso é o presente que eu entrego a você. O presbítero Ciro veio à frente e disse que as crianças muito se alegraram com os presentes que receberam, existem até mais presentes a serem entregues, e depois vamos fazer uma grande festa, aleluia, por isso, porque nós temos em nosso coração essa misericórdia, esse desejo de atender ao próximo. Imagine a alegria dela comparada com alguém chegando diante de Deus, Deus olhando e falando assim, a minha graça te salvou. Você não tem como resistir. Porque eu, Deus, quando eu quero, eu cumpro o meu propósito na sua vida. A direita pertence a vocês. Vindes benditos de meu Pai. Entrem na glória, descanse naquilo que eu tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Veja que já temos um bom argumento contra aqueles que acham que a graça pode ser resistida. Esse dom, ele é de Deus. Abra lá em Romanos 12, verso 3. E hoje nós passearemos bastante. Romanos é antes de Efésios, vá para a esquerda. Romanos capítulo 12, verso 3, vai dizer ainda, porque talvez na discussão eterna que nós estejamos, e entendam essa liberdade poética, é para nós entrarmos no contexto. Então nós estamos assim, nós falamos assim, não, mas espera lá, Deus, o Senhor tem muita certeza quanto a isso? Eu até entendo que o Senhor me fale que eu estou aqui e tal, porque o Senhor me deu um presente, o Senhor me deu um dom, mas ainda não estou muito satisfeito. Veja, o inferno está do lado e eu estou argumentando que eu não estou satisfeito ainda. Vamos lá. Ele vai dizer no capítulo 12, verso 3 Romanos, porque pela graça, Paulo falando, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vocês entendem que quando ele escreve o texto, ele não está dizendo assim, conforme a medida da fé que você alcançou, conforme lá a graça que você atingiu em algum lugar, conforme a medida, que é a expressão que ele usa da fé, então é por isso aqui, não preciso dizer que a medida da fé que você tem, fui eu, Deus, que reparti para você. Eu preciso dizer que a graça que te alcançou, fui eu, Deus, que deu você. Ele escreve dessa maneira. Paulo, entendendo isso, e essa é a resposta, tá? Nós ainda não acabamos a aula, está longe disso. Mas quando questionaram, por que você está aqui? Eu estou aqui porque pela graça eu fui salvo. E isso não veio de mim, Deus, isso foi o Senhor que me deu. E eu te agradeço por isso neste momento. Eu te agradeço porque a eternidade a mim está protegida por um elemento que o Senhor colocou em minha vida, por um presente que o Senhor me deu, que foi o dom que o Senhor me deu, que foi a graça, e a medida da fé que o Senhor colocou em meu coração para que eu entendesse, acreditasse nisso. Eu estou aqui porque a sua graça é irresistível. Veja mais lá, 2 Timóteo, capítulo 2. Agora é Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26. Aqui nós estamos naquele momento em que nós estamos discutindo sobre aqueles que entendem a graça ser resistível, sobre aqueles que entendem a graça ser irresistível. Aí nós estamos assim, nós não gostamos daqueles que entendem a graça não ser irresistível. Nós queremos brigar. Nós queremos convencê-los de maneiras violentas acerca da maneira como a graça opera em nossos corações. Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele fala assim, quando discutirem isso, vejam o verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Por quê? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Olha, veja aí no verso 25, no meio do verso 25, ele vai falar, tenha paciência, porque Deus pode lhes conceder não só arrependimento plenamente para a verdade, mas também o retorno à sensatez. Por que isso?
porque é Deus quem trabalha tudo isso. Ora, por que você está aqui? Eu estou aqui, meu Deus, porque eu consegui retornar àquela sensatez que eu tinha perdido. Eu estou aqui, ó Deus, porque o Senhor me concedeu. Eu li o Teu Santo Espírito dentro do meu coração, regeneração, santificação, que vem primeiro, que vem depois, não é a aula de hoje. Mas, regenerados pelo Santo Espírito de Deus, não conseguimos mais resistir a essa graça. Em primeiro lugar, então, nós aprendemos que a fé e o arrependimento, ela vem de Deus. Então não adianta chegarmos diante de Deus e responder, por que você está aqui? Eu estou aqui porque meritoriamente eu atingi níveis que me permitiram estar aqui. Deus olhar para nós e dirá, sério? Tá, mas como que nós vamos até Ele, então? Ora, nós falamos que essa graça é irresistível, mas como que nós podemos chegar até Ele? Quem que nos leva até Ele? Quem que nos leva a entender essa graça? Vamos ver lá em João 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. João 6, 44. João, capítulo 6, verso 44. Ele vai nos dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, eu estou aqui, ó Deus, porque Cristo me trouxe até o Senhor. Eu estou aqui porque a sua graça me alcançou e o sangue derramado naquela cruz me trouxe até o Senhor. Está escrito. Ninguém pode vir a mim. Por que vocês estão na minha presença? Eu estou na tua presença, ó Deus, porque Cristo me trouxe. Eu estou na tua presença, ó Deus, porque Cristo me alcançou. Eu estou na tua presença, ó Deus, porque Cristo me tirou daquele lamaçal em que eu me encontrava. Pegou os meus pés e firmou sobre a rocha e disse, você é meu. E eu vou para o Pai lhes preparar moradas, para que você possa estar lá também, logo, logo. Mas tem mais ainda. Continue no mesmo capítulo, João capítulo 6, versos 63 e 65. Ele vai nos dizer assim, só virar sua página para a esquerda ali. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. Veja que aquele proto-argumento que nós tínhamos de estar na presença de Deus, porque nós fizemos alguma coisa, ele encontra uma barreira impenetrável. Olha Deus, eu estou aqui porque eu fiz isso, olha Deus, eu estou aqui por causa daquilo. Veja que essa barreira que é colocada, ela é intransponível. Nós só estamos aqui na tua presença, ó Deus, porque o Senhor permitiu. O verso 65 vai dizer, eu não poderia ir aos senhores, nós estamos transliterando, se o Senhor não tivesse me permitido ir ao Senhor. Eu tentei resistir até onde eu quis, mas o Senhor me alcançou e essa resistência foi vencida. Nós queremos existir. Nós temos aquela fagulha ainda de natureza humana. Por isso, quando nós vamos à igreja ou até em casa, nós oramos, Pai, perdoa os nossos pecados. Porque nós temos ainda, aquilo é mal, é mais gostoso, aquilo eu quero fazer, aquela fagulha pode me acender. Eu faço isso. Mas alcançado pela graça de Cristo, nós tendemos a não querer fazer tanto isso. Então nós vemos que em primeiro momento, a fé e o arrependimento são dons de Deus, que nós só vamos a Deus através de Cristo. E nós precisamos saber que o chamado de Deus, quando Ele olha no fundo dos nossos olhos e fala assim, você é meu, eu preciso dizer para você que não adianta mais você espernear. Quando Deus olha para nós e diz, eu vim para trazer vida e vida em abundância para você, não adianta mais você ficar bicudo. Quando Deus vem até nós e nos diz assim,
os seus pecados estão todos lavados, foram cobertos, pecado lavado é ótimo. Seus pecados estão perdoados, foram cobertos, você foi lavado no sangue de Cristo. Não adianta mais você ficar batendo o pé, porque agora você pertence a Deus. Nem que você queira, não adianta mais. Veja o que fala sobre o chamado eficaz. Abra lá em 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós lemos do verso 22 ao verso 24. Abra lá, 1 Coríntios, edição do Novo Testamento. Abra lá. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Veja a partir do verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vocês conseguem vislumbrar o conflito que está acontecendo aqui? Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto. Ele fala assim, nós vamos tratar de duas classes agora. Então nós vamos tratar dos judeus e dos gregos. Judeus e gregos, coloca tudo num quadradinho só, é o mundo e tal. Quando ele fala todos são salvos, ele quer dizer esse tipo de coisa, tá? Então, judeus e gregos. Nós temos dois grupos, que vão se dividir em outros dois grupos depois. Mas vamos começar com eles. Então, nós temos judeus. Nós vemos no verso 22 que os judeus pedem sinais. Nós pegamos os judeus, colocamos de um lado, e esses judeus pedem sinais. Eles estão aqui. Fiquem tranquilos, vamos acompanhar o raciocínio. E os gregos buscam sabedoria. Então nós temos os judeus que querem sinais e temos os gregos que querem sabedoria. Colocamos os judeus e seus sinais, os gregos e as suas sabedorias. Estão aqui. Viajem comigo, tá bom? Eles estão aqui, buscando sinais e sabedoria. Tá? Aí entra Paulo e diz assim, verso 23, mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus. Lembra deles que eles estão procurando sinais aqui? Os judeus buscam sinais. Cristo, desses sinais que eles buscam, é um escândalo. Está dito aqui. Vamos lá, acompanha o raciocínio. E nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Aqui ele tira os gregos. Nós pensamos assim, tá, é a mesma classe, tá? Então o judeu é uma coisa, quem não é judeu é chamado de outra coisa. Aqui é chamado de grego e gentil. Vamos lá. Então eles estão aqui do nosso lado. Judeus, sinais, loucura. Grego, sabedoria, ele vai chamar de escândalo. Não, escândalo para os judeus, loucura para os gentios ou gregos. Então eles estão aqui. Tá? Judeus e gregos, sinais, loucura, sabedoria, escândalo. Ótimo. Mas, aí todos nós vamos para o outro lado, vocês podem ficar sentados desse lado, mas vocês não estão nesse grupinho aqui, tá? Então vamos aqui para o outro lado, aí ele fala assim, mas, para os que foram chamados, não são eles. Lembre-se deles. Mas para os que foram chamados, tanto judeus, não esses daqui, agora tem judeus para cá, quanto gregos, não esses daqui, esses que estão para cá. Vejam, existe um chamado eficaz. Esses judeus, esses gregos, esses gentios, entendem a palavra de Deus como loucura, como escândalo. Está aqui no quadrado deles. Ok? Mas os que foram chamados estão deste lado. Para esses que fomos chamados, nós pregamos a Cristo como poder de Deus. Ora, aquele sinal que você procurava aqui, judeu, ele não existe. Agora, se eu me der a conhecer a vocês, então vocês saberão que Deus é o poder. O que mais? Sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus que vocês acham, vocês aqui, ela é mais sábia do que dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que tudo isso. Ou seja, Deus está olhando para nós, repetindo essas palavras. Não adianta você espernear. Não adianta você entender isso como loucura. Não adianta você entender isso como escândalo. Porque regenerado, eu no seu coração,
Vou transformar esse pensamento que você tem de loucura em escândalo, em poder e sabedoria. É isso que Paulo está pregando. Ele está dizendo assim, o chamado de Deus é eficaz, é irresistível. Não tem o que você fazer. Vamos ver mais lá. Vamos fazer uma digressão. Digressão. Eu escrevi aqui digressão, não chega a ser uma digressão, porque a gente não vai sair tanto do assunto, mas vamos entender uma coisinha aqui. Veja só. Abra lá em João, capítulo 11, do versos 34 ao 44. Vocês bem conhecem. João, capítulo 11, 34 ao 44. João 11, 34. Veja, quando eu li esse texto, todas as outras vezes que eu li esse texto, como não era um preparatório para esse tipo de comento, lendo esse texto, nós conseguimos aplicar isso daqui, ainda que de uma maneira paralela a uma graça irresistível. Vamos entender isso, vamos entender como é o chamar eficaz. Nós estamos falando de chamar eficaz até agora, não estamos? Vamos ver como é que ele trabalha isso. Ele fala assim, 34. E perguntou, onde o sepultaste? Quem ele está falando aqui? De Lázaro. Estrelinha, final da aula lá no... Por que a gente não tem mais aquelas cartolinas de estrelinhas e peixinhos aqui no... Temos que colocar. Ele está falando de Lázaro. Então ele falou assim, e perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem ver. Vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Sempre tem. Não se preocupe, tá? Sempre tem. Em casa a gente tem isso, né? Às vezes, sempre tem. Acabei de fazer uma coisa boa. Ah, mas e aquilo? Nossa, acabei de fazer uma coisa boa. Não dá pra... Sempre tem, então. Tá? Não é na minha casa, isso daí foi um exemplo só. Nada a ver com você, amor. Tá? Ele não podia, então, fazer, já não curou lá o olho do cego, por que ele não permitiu que ele morresse, esse tipo de coisa? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Tipo assim, ó, sai, lá no túmulo, lá que não é com vocês o negócio. Entendeu? Caminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirar a pedra. Disse-lhe Marta, sempre tem, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, olha Marta, vou falar uma coisa para você aqui. Já faz um tempo que a gente está junto aí, esse negócio, você está indo comigo. Eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Ele está conversando. Ele está conversando lá. Aí, a Marta, bom, né? Deixa para lá, né? Então, vai lá. Então, vai lá, tiraram a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente. Lembra? Porque morreu, que negócio tudo. Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, calvinista, reformado, entendeu? Sabendo que a graça é irresistível, ele vai para fora. Entendeu? Nunca tinha lido o texto por essa maneira, mas só para a gente ir. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então desordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara, entre parentes, fuxiqueiro. Veja, se nós utilizarmos esse texto em paralelo, nós conseguimos entender a irresistibilidade que reside na graça. Eu achei interessante, um paralelo. Vamos se nós fôssemos lá desde do verso 34. Como Deus olhasse para nós e dissesse assim, onde vocês estão mortos? Onde vocês estão? Onde vocês se encontram nesse momento? Como vocês estão? Estamos mortos. É Ele dizendo isso. Jesus chorou. Todo aquele plano da criação, aquele plano perfeito continua sendo perfeito. A ideia aqui é uma ideia humanisticamente falando, para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo. Jesus teve um sentimento por causa disso. Vamos continuar lá e vamos ao verso 39. Eu perguntei onde você estava. Eu me entristeci numa linguagem humana.
por saber onde você estava. Então, se nós formos lá para o verso 42, olha, Pai, o Senhor sempre me ouve. É por esse que eu oro, porque foram estes que o Senhor me deu. Aí nós vamos direto lá ao verso 44, porque nós somos chamados. Então nós saímos daquele estado em que nós nos encontrávamos e agora estamos diante de Deus novamente. Vocês entendem que quando Lázaro estava em uma gruta, ele estava distante de Jesus. Vamos imaginar isso fisicamente. O elemento, não tem como. Ele estava longe, numa gruta, morto. Jesus, vida, passando por aqui. Nós sabemos que Jesus é vida. Nós queremos dizer aos nossos conhecidos, aos nossos amados, que Jesus é vida. Nós queremos que esse Jesus, vida, encontre as pessoas. Nós vamos, vem Jesus. E Jesus vem. E Jesus vem e nos acha naquele lugar, e isso somos nós. Nós estamos falando de Lázaro, nós somos nós. Nós estamos mortos. Aí vem, as pessoas que estão em volta nesse tipo de ato, e ficam, não, mas veja, aquele ali não presta, hein? Aquele lá, né? Ó, vê aquele ali já até cheira mal, hein? Ó, aquele ali, não botava uma ficha muito grande, não. Vamos fazer uma coisa diferente? Aí Jesus se agita e fala, não, eu vou lá falar. Eu vou lá falar com ele. E quando eu falo com ele, eu digo assim, venha. Venha. Venha, porque eu sei que o meu Pai me ouve. Eu sei os nomes que foram escritos lá, que você é meu. Ainda que digam que você está morto. Ainda que digam que você está longe de mim. Ainda que digam que existe uma barreira intransponível entre eu e você, que é essa pedra que está ali na gruta. Eu quero dizer para você, a minha graça é irresistível. Venha. Ali o mover da pedra, nós entraremos na responsabilidade humana e a soberania de Deus. Calma, podemos ver isso em um outro momento. Mas eu quero dizer que quando Deus chama, Ele chama de uma maneira tão forte que isso se torna irresistível. Pois é, Jefferson. Mas não entendo que eu escuto, eu ouço, eu prego aos meus vizinhos, eu falo aos meus amigos, aos meus inimigos, quando eu estou bravo também. Às vezes eu quero falar alguma coisa, falo para eles. Mas eles não entendem. Quando que nós conseguimos entender isso? Somente em um momento. Abra lá a sua Bíblia, 1 João. Ela está lá no final, antes de Apocalipse. Se você achar Hebreus, você achou o barco. Aí depois vai estar lá Pedro, Tiago e João para entrar no barco. Acha lá. 1 de João, capítulo 5, verso 1. 1 de João, capítulo 5, verso 1. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Veja, todo aquele que crê. Fazendo um link com aquilo que nós já lemos até agora, nós vimos que o arrepender e crer é dom de alguém. Nós podemos responder essa pergunta. Então, mas quem são aqueles que creem? São aqueles que o Pai deu presente. Não é isso que fala? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é presente de Deus. Deus presenteando a estes crerão. E todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Logo, o nascer de novo é um elemento fundamental para que nós possamos entender as doutrinas da graça e aceitar a Cristo. Eu aceito a Cristo depois nasço? Não. Você nasce de novo e daí você aceita. Veja lá. Vamos continuar. João, agora é João. Saímos de 1 João e vamos lá para João. É o mesmo João, tá? Só que em outro lugar. João 1. João, capítulo 1. Vamos ler o verso
11 e 13. João capítulo 1, 11 e 13. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Veja, se Nicodemos estivesse discutindo lá com Cristo nesse momento, e o João passasse por ali. Está ali de noite, está Nicodemos, acabou, está todo mundo meio tranquilão. O João também, a noite está boa, vou dar uma volta. Aí o João está andando, conheço os dois ali, conheço ali, o Cristo e o Nicodemos. Nicodemos eu conheço lá do Sinério e tal, Cristo, coração. Então, estamos juntos aqui. Posso entrar na conversa aí, só para... Vamos, estamos aqui discutindo Bíblia, João. O que nós podemos fazer aqui? Bom, então é o seguinte, a gente está discutindo e o Nicodemos aqui está com uma certa crise hermenêutica, vamos chamar assim, já que ele gosta de ler e tal. Ele está com crise hermenêutica aqui. Porque, sabe, é uma liberdade poética. Jesus conversando com o João, e o Nicodemos, ele fala assim, João, estou explicando aqui para o Nicodemos, que aliás é sacerdote, né, falta de respeito e tal. Então, estou explicando aqui para ele, que para que isso aconteça, é necessário que ele nasça de novo. Aí João Nicodemos está com as crises hermenêuticas aqui, tremendas, profundas. Ele falou assim, mas como é que eu faço para nascer de novo? Como que farei para voltar ao ventre da minha mãe? Aí o João passa e fala assim, estava até escrevendo sobre isso agora há pouco. Até isso aí eu comecei a escrever um livro. E lá no que eu estava escrevendo, está escrito assim, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais, Nicodemos, preciso olhar para você, não nasceram do sangue. Essa ideia de voltar para o ventre da mãe a gente derruba aqui, Nicodemos, pode ser? Vamos passar isso daí para lá. Até me surpreende e tal, mas vamos passar esse negócio para lá. Tá? Nem da vontade da carne. Não existe coabitação. Ok? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Obrigado, João. A gente se encontra na Santa Ceia lá depois e a gente resolve aí. Mas você entende que nós temos, então, os argumentos? Nós temos argumentos que só podem entender isso, que a graça é irresistível àqueles que são nascidos de novo. Mas eu falo com ele não entende, eu falo com ele não entende, porque Deus precisa alcançar o seu coração. Por isso eu devo deixar de falar? Calma. Você vai falar, porque nós não sabemos quem são. Nós aprendemos hoje também, de todos os versículos que nós lemos, que nós temos que ter mansidão, paciência, até que Deus lhe conceda a volta, a sensatez. Viu como a Bíblia é gostosa? Viu como ela responde aos nossos questionamentos que nós imaginamos que ela mesma produziu? Não, mas como é que nasce de novo? Está escrito aqui? Não nasce do homem e do sangue. Mas como é que eu vou receber isso daí? Está escrito aqui. É dom de Deus. Mas como é que eu vou crer nisso? Você vai crer porque Deus vai permitir que você creia nisso. Mas daí eu quero resistir a isso. A porta da rua é serventia da casa. Agora não. A graça é irresistível. Vamos mais além. Essa nossa resistência, ela dura muito. Não, meu amado irmão. Essa resistência, quando é alcançada por Deus, ela não dura nada. Essa resistência, quando ela é alcançada por Deus, ela é fulminada. Veja lá. Deuteronômio 5, 29. Velho Testamento. O bom e velho Testamento. Nós já caminhamos para o final. Vocês são do tempo que deixava o almoço já pronto antes do... que a avó brigava, você não tinha que sair cedo, tem que sair cedo fazer almoço. Falasse isso para minha avó. Já está pronto desde sábado à noite. Abra lá, Deuteronômio, capítulo 5, verso 20. Escola dominical, gente. Vamos aqui em paz, tá? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Deixa eu ver o que ele vai dizer aqui. Então, Moisés está falando com Deus. Deus, o negócio está meio enrolado aqui no arraial.
Quem dera que eles tivessem tal coração, Deus falando com Moisés, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Ah, quem dera eles tivessem um coração bom. Ah, se eles tivessem um coração bom, então eles guardariam todos os meus mandamentos. Quer ver? Deixa eu ir para frente um pouco, ele está falando do povo, tá? Aí a gente fala assim, bom, mas eles não têm, como é que a gente vai resolver isso daí? Quem dera eles tivessem um coração que me temesse e guardasse, mas o coração deles não é assim, não vai mudar. Vamos lá para Deuteronômio 29. Como é que faz? Veja, Deus está questionando, falando a eles, quem dera eles tivessem um coração, tá? Então esse coração não é bom. A gente está partindo desse pressuposto, tá lá? Quem dera tivessem tal coração. Coração bom para entender as coisas, para temer ao Senhor e guardar ao Senhor todo o tempo. Então, onde é que a gente arranja esse coração? Vai ter um problema. Deus está falando, ó, quem dera eles tiver. Não tem. Como é que a gente vai fazer isso daí então? Vamos lá para Deuteronômio 29, a partir do verso 2 até o 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse, tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito? Perante vós ele fez a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Olha lá, porém, o Senhor não vos deu coração para entender. Mas Jefferson, nós temos um problema, porque ali quando Deus está discutindo com Moisés, ele fala assim, quem dera, quem vai dar esse coração? A resposta está aqui. O Senhor vai dar esse coração. Ele está dizendo que o Senhor não deu. Essa a graça irresistível. O Senhor dará o coração. Veja lá Deuteronômio 36. Já é uma paginazinha para o lado. Capítulo 30, versos seus. Olha só que legal. Aqui nós temos a resposta. Viu, adolescente? É legal isso daqui. Viu como a Bíblia é legal, adolescente? A gente tem todas as respostas aqui. Ah, ele fala que não tinha o coração. Ele fala assim, quem dera o povo de Israel tivesse esse coração. Aí nós vamos um pouco mais para frente, ele fala assim, o Senhor não deu esse coração. Olha, a resposta está por aqui, adolescente 2. Viu? Ele vai dizer lá no capítulo 30, verso 6, o Senhor teu Deus. Quando vocês forem questionados, então, e quem lhes dará esse coração? Ele vai dizer, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que... Olha que trágico! Lembra todo mundo odeia o Chris lá? Tragic. Olha que trágico. Se nós vamos lá no capítulo 5, verso 29, que foi o primeiro que a gente leu, resgata 5, 29 para mim aí, por favor. Se nós vamos a Deuteronômio 5, 29, Deus fala assim, quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e me guardassem. Quem dera eles tivessem isso, mas eles não têm, Deus. Como é que a gente vai resolver isso? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu resolvi esse cálculo aí. Deus, eu estou aqui, esse negócio do coração, eu resolvi isso daí, arranjei, fiquei melhorzinho. Não, preciso dizer uma coisa para você. Você está aqui porque quando Moisés escreveu lá, que eu falei para escrever capítulo 36, eu disse assim, Moisés, diz a eles, eu, o Senhor Deus, irei circundar o coração deles. Diz a eles, não se preocupem, porque eu, o Senhor Deus, darei o coração. E olha que gostoso isso. Pode falar de batismo infantil? Não. Olha que gostoso isso. Eu darei o coração a vocês e a sua descendência. Promessa de Deus. Vai, entendeu? Para amares o Senhor. Lembra que lá atrás ele vai dizer assim, quem dera tal para que guardasse os meus mandamentos. Aí ele fala aqui, eu vou lhe dar um coração. Eu vou lhe dar um coração para que ele guarde tudo o que eu tenho para lhe dizer. Deus resolve essa equação. Tem mais ainda. Vamos lá, já está dando já, mais 3 minutinhos. Vamos sair desse argumento, vamos para o último então. Vamos para Romanos. Bom, até aqui está meio claro, né? Até aqui está meio claro. Quando perguntaram para vocês e tal, esse negócio está claríssimo, né? Caiu lá numa rodinha arminiana, tá tranquilíssimo isso daqui. Vamos, né?
Quem faz é Deus. Então, Romanos 9, 14 a 23. Aqui dói, hein? Romanos 9 é um lugar que dói. Veja, adolescente, Romanos 9 é um lugar que dói. Romanos, capítulo 9. Estamos chegando lá. Romanos 9, verso 14 ao verso 23. Então vamos lá. Que diremos, pois? Veja a história do coração. Lembra do coração lá atrás? Quem dera tivessem corações que me temessem, que guardassem os meus mandamentos. Eles não têm nada disso. Mas eu vou dar o coração para todo mundo? Não. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. Agora, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eu dei, eu chamei, eu venci essa resistência no seu coração. Não adianta você espernear que isso era antes da fundação do mundo. Eu já tinha escrito tudo isso. O coração que vocês não tinham, eu dei. A resistência que você tinha, eu venci. A graça, portanto, é irresistível, porque eu, o Senhor Deus, quis. Sabe por que você está aqui hoje, na minha presença no céu? Porque eu que venci tudo isso. Guarda essa resposta. Vai que, né? A gente não sabe como é. Mas vai que tem uma prova. Não tem, tá, gente? A gente precisa entender. Viu, belos adolescentes? A Bíblia responde às questões da própria Bíblia. Não existem respostas a perguntas bíblicas encontradas em locais diferentes que não a Bíblia. Ela vai te responder, hoje e por todo sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Assim encerramos a nossa escola bíblica dominical só em